Olá pessoal, beleza? Espero que sim. Vamos começar o estudo da função exponencial. Nessa aula vamos ver a definição de função exponencial, o gráfico e alguns exemplos. Essa função é bem importante porque ela está em várias áreas do conhecimento, tais como a física, a biologia, a economia, na geologia e em vários fenômenos físicos também. Bom, vamos começar então. Uma função exponencial f de r em r é aquela do tipo f de x igual a elevado a x, onde a variável x se encontra no expoente. Esse a é a base, como já vimos, tem que ser, nesse caso, para ser uma função exponencial, pela definição, maior do que zero e diferente de 1. Então, exemplo, f de x igual a menos 2 elevado a x. Nesse caso aqui, não temos uma função exponencial, porque a base foi um número negativo. Então, se a base é um número negativo, não é uma função exponencial. Isso evita o seguinte fato. Suponhamos que isso fosse uma função exponencial e nós teríamos o que? Por exemplo, menos 2 elevado a meio. A gente já sabe que menos 2 elevado a meio é a raiz quadrada de menos 2, que não é um número real, então não valeria. Por isso que a gente já exclui aqui os números negativos. Então, o a tem que ser um número diferente de zero, né? Maior do que zero, e também diferente de 1. Por que ele não pode ser zero? Porque se a gente tivesse aqui, ó, f de x igual a zero elevado a x, o resultado sempre seria zero, e aí teríamos uma função constante sendo zero, e não é uma função exponencial. E também por que o a tem que ser diferente de 1? Porque aí teríamos 1 elevado a x, que independente do valor de x, sempre vai dar 1, que também é uma função constante, não é uma função exponencial. Então, a função exponencial do tipo, como está aqui, y igual a elevado a x, a base dela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Beleza? Então, vamos analisar aqui. Ó. Essa primeira é uma função exponencial? Sim, porque é uma base maior que zero e diferente de 1. Essa também é uma função exponencial? Também. 1/3, né? Fica entre 0 e 1. Aqui é uma função exponencial? Já vimos que não. Aqui também não é uma função exponencial. E aqui também não é uma função exponencial. Beleza? Agora eu trouxe um exemplo para vocês de como que a gente pode analisar uma situação que será tratada utilizando uma função exponencial, será modelada por uma função exponencial. Aqui temos uma cultura de bactérias no qual o número delas duplica a cada minuto. A gente sabe que uma bactéria ela se divide em duas, né? Formando duas novas bactérias, certo? É um exemplo do que acontece. Então, como dito aqui, elas duplicam a cada minuto. Observe a relação que há entre o número de bactérias e o tempo. Então aqui eu já coloquei uma tabelinha para a gente analisar o que acontece com o número de bactérias com o passar do tempo. No tempo zero, temos uma bactéria. Poderíamos ter mais. E nós veremos mais à frente isso, tipo de coisa, tipo de situação. Poderia já começar com 30 bactérias, 100, 1000, né? Bom, mas aqui a gente começou com uma bactéria para analisar bem tranquilamente. No tempo 1, quantas bactérias nós vamos ter? 2. Por quê? Porque ela duplica a cada minuto. Então, daqui para cá, duplicou o número de bactérias, como na ilustração aqui. Ó. Ela se dividiu, transformando-se em duas novas bactérias. Cada uma dessas aqui vai se dividir, transformando-se em duas bactérias. E assim, sucessivamente. Então, no tempo 2, temos 4 bactérias, que foi multiplicado por 2, multiplicado por 2. No tempo 3, temos 8 bactérias, que foi multiplicado por 2. E no tempo 4, temos o dobro da quantidade anterior, que é 16. Note que 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 4, que
que é 2 vezes 2, é 2 elevado a 2. 8, que é 2 vezes 4, é 2 elevado a 3. 16, que é 2 vezes 8, é 2 elevado a 4. Então, 1 pode ser escrito como a potência de 2 também, 2 elevado a 0. Então, temos aqui um padrão. A cada minuto, o número de bactérias se duplica. Portanto, no tempo t qualquer, a gente pode tirar uma expressão que vai fornecer o número de bactérias em função do tempo t. Vamos considerar o tempo como a variável t e o número de bactérias a variável n. Então, vamos pensar um pouco. Qual vai ser a expressão que vai representar o número n de bactérias com o passar do tempo t? Vai ser 2, observando o padrão, 2 elevado a t, que é uma função exponencial. Beleza? Então, suponhamos que a gente queira calcular o número de bactérias em 10 minutos. É só substituir nessa expressão o t por 10. Então, vai ficar 2 elevado a 10, que nesse caso é 1024. Poderíamos perguntar também em que tempo o número de bactérias foi igual a 64. Então, a gente vai trocar aqui na fórmula, na lei, né, que expressa esse crescimento de número das bactérias, trocando o número n, trocando a variável n por 64. Então, vai ficar assim, 64 igual a 2 elevado a t. Notem que aqui, na fórmula, nós temos uma função exponencial, porque a variável n depende da variável t com o passar do tempo. Para cada tempo, aqui em minutos, a gente tem um número de bactérias diferentes, tá bom? E aí, aqui não temos uma função exponencial, porque a gente substituiu o valor do n por um valor real. A gente tem uma equação exponencial. Isso aqui representa uma equação exponencial que nós veremos na próxima aula como se resolve. Mas nesse caso aqui, a gente pode pensar bem tranquilamente, né? 16, 32 é o dobro, seria em 5 minutos, certo? Nós teríamos 32. E em 6 minutos, que é o dobro de 32, 64. Então, a resposta para essa equação exponencial, que é aquela em que a variável está no expoente, é t igual a 64. Igual a 6. Mas será que tem como resolver isso sem utilizar essa tabela? Tem, nós iremos ver na próxima aula, então. Basta fatorar aqui e tentar achar o expoente que vai dar 64. Tá bom? Que nesse caso é 6. Bom, o gráfico da função exponencial vamos ver através desse exemplo aqui. Ó. Vamos traçar os gráficos das seguintes funções. Essa função aqui primeiro, f de x igual a 2 elevado a x. Já montei uma tabelinha com valores para x já pré-estabelecidos. A gente vai determinar os valores de y então. Para x igual a menos 3, temos 2 elevado a menos 3, que inverte a base, troca o sinal. Nós já vimos isso nas aulas de revisão. 1 meio elevado a 3 vai dar 1 oitavo. Para x igual a menos 2, teremos o y igual a 2 elevado a menos 2. Invertendo a base vai ficar 1 meio elevado a 2, trocando o sinal do expoente, que vai dar 1 quarto. E aqui teremos 2 elevado a menos 1, 1 meio elevado a menos 1. Inverte a base, troca o expoente, 1 meio elevado a 1, que vai dar 1 meio mesmo. Aqui já fica 2 elevado a 0, todo mundo elevado a 0 igual a 1. Aqui vai ficar 2 elevado a 1, que vai dar 2. 2 elevado a 2, que vai dar 4. 2 elevado a 3, que vai dar 8. Notem que, para a gente obter cada linha aqui, basta multiplicar nessa coluna aqui, cada número por 2. Então, 1 oitavo vezes 2, 1 quarto, vezes 2, 1 meio, vezes 2, 1, vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, os pares ordenados que nós vamos marcar no plano cartesiano são menos 3 e 1 oitavo,
menos 2 e 1/4, menos 1 e 1/2, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 4, 3 e 8. Pessoal, agora nós vamos marcar no plano cartesiano esses pontos da terceira coluna aqui, que são esses pares que representam esses pares ordenados, ok? Então, o primeiro ponto é menos 3 e 1/8. Lembrando que 1/8 é a metade de 1/4 e 1/4 é metade de 1/2. Então, eu vou marcar 1/2 aqui no plano cartesiano. Então, esse ponto aqui é 1/2, já que esse tracinho aqui representa uma unidade. Então, aqui é 1/2. A metade de 1/2 é 1/4 e a metade de 1/4 é 1/8. Tá bom? Então, ó, o primeiro ponto que a gente vai marcar é esse ponto aqui, ó, menos 3 e 1/8. Então, aqui fica esse ponto aqui, ó. O segundo ponto é menos 2 e 1/4. Então, o próximo aqui é 1/4, ó. Primeiro veio 1/8, depois 1/4, subindo, né? Então, vai ficar aqui, ó, na direção do menos 2. Menos 2 e 1/4. Depois, menos 1 e 1/2. Menos 1 está aqui, né? Na direção do... Aqui é o menos 1 e 1/2. O próximo, então, menos 1 e 1/2, 0 e 1, né? 0 e 1 está sobre o eixo Y, que é esse ponto aqui. Depois, 1 e 2. 1 e 2. Depois, 2 e 4. Então, traçando reta horizontal na direção do 4 do Y e vertical na direção do 2 do X, né? Do eixo X. E por último, 3 e 8. Bom, vamos traçar uma reta vertical na direção do 3, passando pelo 3, e uma reta horizontal passando pelo 8 aqui. O encontro vai ser o ponto 3 e 8. Portanto, a gente tem uma curva chamada curva exponencial. Até que ficou boa, hein? Que é o gráfico da função exponencial, galera. Beleza? Que representa um crescimento aqui, ó. Um crescimento multiplicativo. Cada valor aqui da variável y está sendo multiplicado por 2. Que é bem diferente do crescimento linear, que é uma reta. Lá o crescimento, o que era constante, é você somar os mesmos valores de y quando você varia em x. Aqui a gente multiplica os valores anteriores. Tá bom? É isso então. Próximo. Vamos traçar o gráfico da função f de x igual a meio elevado a x. Então, escolhi os mesmos valores, menos 3 a 3, valores inteiros, para facilitar a nossa conta. E aí vai ficar aqui o y igual a 1 meio elevado a menos 3, lembrando que quando o expoente é negativo a gente inverte, já sabemos disso, troca o sinal, vai dar 2 ao cubo, que vai dar 8. Aqui vai ser 1 meio elevado a menos 2, inverte, troca o sinal, 2 elevado a 2, que vai dar 4. 1 meio elevado a menos 1, que vai ser 2 elevado a 1, que é 2. Depois, 1 meio elevado a 0, todo mundo elevado a 0 igual a 1. Meio elevado a 1 igual a meio. E aqui 1 meio elevado a 2, que é igual a 1 quarto. E aqui 1 meio elevado a 3, que é igual a 1 oitavo. Organizando no par ordenado aqui, temos menos 3 e 8, menos 2 e 4, menos 1 e 2, 0 e 1, 1 e meio, 2 e 1 quarto, 3 e 1 oitavo. Pessoal, novamente vamos marcar os pontos no plano cartesiano. Menos 3 e 8. Então, ó, nota que houve uma mudança aqui, né? Antes era menos 3 e 1 meio, a função y igual a 2 elevado a x. Agora a função é 1 meio elevado a x. Então aqui ficou menos 3 e 8, menos 2 e 4. Então aqui na direção do 4, ó.
Depois, menos 1 e 2. 0 e 1. Passando pelo eixo Y. 1 e 1 meio. Lembrando que o meio é metade aqui, né? Então, 1 e 1 meio fica aqui. Depois, 2 e 1 quarto. 1 quarto é metade e 1 meio. Então, é só fazer metade desse segmento aqui, né? Então, vai ficar 1 quarto e 1 meio. Perdão, 2 e 1 quarto. Depois, para finalizar, aperto aqui, ó. Ficou um pouco espremido, mas imagine que aqui é 1 oitavo. Nunca encosto no eixo X, tá vendo? Portanto, a função também é uma função, é uma curva exponencial que passa por esses pontos. Que tem essa cara aqui, ó. Então, mais uma curva exponencial que vai sempre representar uma função exponencial. Notem que, vamos voltar no slide anterior. Cadê o slide anterior? Ah, tá. Aqui, a função é crescente. Porque a base é um número, já vou adiantando para vocês, maior do que 1. Então, sempre quando a base for um número maior do que 1, lembrem-se que na definição a gente restringiu a base como sendo um número maior que 0 e diferente de 1. Então, aqui é 1, né? Então, se a base estiver acima do 1, né, maior do que 1, a função sempre vai ser uma função crescente. Quando a base estiver entre 0 e 1, né, porque a gente definiu assim, lado esquerdo do 0, negativo, não é definido função exponencial. Então, a gente tem duas regiões aqui, ó. A direita do 1 e entre 0 e 1. A direita a gente já viu anteriormente que ela é crescente. Quando a base estiver entre 0 e 1, estiver aqui, ó, a função sempre vai ser uma função decrescente. Então, basicamente, as funções exponenciais obedecem a esse esquema, tá bom? Pessoal, características da função exponencial. A curva nunca toca o eixo x. Notem os dois exemplos que nós vimos, que ela nunca vai tocar o x. Não importa aqui o valor de x que vocês substituírem aqui na expressão, nunca vai dar zero. Beleza? Tanto nessa, qualquer valor que você substituir aqui o x, o domínio é os reais, né? Certo? Seja negativo ou positivo, o valor de x, né? Certo? A base é fixa. O resultado nunca vai dar zero. Mesmo que a função seja essa aqui, ó, 1 meio elevado a x. Tanto crescente quanto decrescente, ela nunca toca, ó. Ela vai sempre para o infinito, lado esquerdo aqui, né? Para menos infinito, ou para mais infinito, mas nunca toca o eixo x. A curva intersecta o eixo y no ponto, então esse ponto é o ponto 1, certo? 0 e 1. A função é crescente quando A é maior que 1, que já foi dito. A função é decrescente para A entre 0 e 1, que também já foi dito. O domínio da função são os reais, então qualquer valor de x é possível substituir aqui e o resultado vai ser um valor real, porém a imagem da função são os reais positivos, excluindo, é claro, o zero. Quando a gente diz reais positivos, a gente já está excluindo o zero, tá bom? Porque, como eu disse aqui, nunca vai dar zero e ela nunca toca o eixo x, beleza? Vamos fazer alguns exercícios então. Dada a função exponencial y igual a 4 elevado a x, vamos treinar um pouquinho a potência aqui, ó. Calcule f de 0. Vai ser 4 elevado a 0, que é 1. Calcule f de 3. Vai ser 4 elevado a 3, que é 64. F de 0,5. E agora, professor? Vai ficar 4 elevado a 0,5. Quem se lembra? A gente vai transformar o 0,5 numa fração. Então, vai ficar 4 elevado a 1 meio. E toda potência cujo expoente é uma fração, ela é transformada no radical. Quem está por cima fica por dentro. Quem está por baixo está por fora. Então, o denominador vira índice e o numerador vira expoente da potência. Então, vai ficar 4 elevado a 1. Então, ficou raiz quadrada de 4 elevado a 1, ou seja, raiz quadrada de 4.
que é 2. Beleza? Vamos colocar aqui, ó. A elevado a m sobre n é a raiz enésima de a elevado a m. Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. É bom que a gente grava assim, né? F de menos 1 vai ficar 4 elevado a menos 1. Lembrando, quando a potência é negativa, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Vai dar 1 quarto elevado a 1, que é igual a 1 quarto. F de menos 0,5. Bom, vai ser 4 elevado a menos 0,5, que vai ser 4 elevado a menos meio. E aqui vai ser o quê? Inverte a base, vai ser 1 quarto elevado a meio. Certo? Ó, porque aqui é negativo, vamos inverter a base primeiro. E 1 quarto elevado a 1 meio vai ser raiz quadrada de 1 quarto. Seria a raiz quadrada de 1 quarto elevado a 1. O numerador fica sendo o expoente da potência e o denominador o índice do radical, né? Quem está por cima está por fora, perdão, quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. E raiz quadrada de 1 quarto elevado a 1, a gente escreve assim, sem precisar colocar o índice, sem precisar mostrar o índice e o expoente. Então, a raiz quadrada de 1 quarto é 1 meio. Coloquei esse primeiro exercício só para a gente lembrar algumas coisas sobre potências aqui. Continuando, cada gráfico abaixo representa uma função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x. Então aqui a gente tem mais um exercício, só que agora foi dado o gráfico e a gente quer escrever a lei de formação dessa função, tirando informação do gráfico, os valores que já estão aqui pré-estabelecidos. Então vamos lá então, a função é y igual a elevado a x. Então pessoal, vamos substituir esses valores aqui, ó. Esse par ordenado, ó. 2 para x e 4 para y, aqui na fórmula bem tranquilo, para determinar o valor de a. Então vai ficar assim, ó, a elevado a 2 igual a y, que é 4. Então, a elevado a 2 igual a 4, a igual a mais ou menos raiz de 4. A igual a mais ou menos 2. A igual a 2, porque sabemos que na função exponencial não se define para base negativa. Então, essa função é a função 2 elevado a x. Vamos ver essa daqui agora. Ela também é y igual a elevado a x. Ela passa pelo 1, tá vendo? Ó, passa pelo 1. Então, por isso que ela é y igual a elevado a x, ok? Notem que ambas as funções passam pelo 1, né, no eixo y. Essa aqui é crescente, essa aqui é decrescente, então essa aqui o a foi maior do que 1, essa aqui o a vai ser um número entre 0 e 1, que está bem tranquilo aqui logo de cara, né? Então vamos substituir o valor que nós temos aqui, aqui é o ponto, qual é o ponto? 1 e 0,7. Então substituindo aqui o x por 1 e o y por 0,7, nós teremos a elevado a 1 igual a 0,7, ou seja, o a igual ao próprio 0,7. Logo, a função que representa essa curva exponencial aqui é y igual a 0,7 elevado a x. Como a base aqui está entre 0 e 1, que é 0,7, essa função é decrescente. E para finalizar, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho com outro tipo de função exponencial, em que a gente vai multiplicar a potência a elevado a x por um valor inicial b, uma constante. Bom, pessoal, agora para ilustrar essa situação, eu trouxe esse exemplo. Ó. É um exemplo parecido com aquele, porém, aquele começava com uma bactéria, esse começa com 5 bactérias. Então, vamos lá. Considere uma colônia de bactérias inicialmente com 5 bactérias e que dobra a cada minuto. Observe a relação entre o número de bactérias e o tempo. Então, ó, no tempo 0, nós temos um conjunto de bactérias aqui. Ó. 5 bactérias. No tempo 1, nós teremos quantas bactérias? 10. Então, a gente dobra o número de bactérias, ok? Então,
Então, daqui para cá dobrou da mesma forma. Só que antes começava com 1, agora começa com 5. E no tempo 2, vamos dobrar também. Então aqui, ó, no tempo 3, multiplica por 2, vai dar 40. No tempo 4, multiplica por 2, vai dar 80. Qual vai ser a relação, qual vai ser a fórmula que vai fornecer o número de bactérias com o passar do tempo? Vamos chamar o tempo aqui de... Vamos colocar o tempo como variável x e o número de bactérias como variável y. Em vez de t e n, tanto faz. No tempo 0 nós temos 5 mesmo. No tempo 1 temos 10, que é 5 vezes 2. Vamos tentar descobrir um padrão aqui. No tempo 2 temos 10 vezes 2. Mais 10 é 5 vezes 2. Nós temos então 5 vezes 2 vezes 2. No tempo 40 é só pegar o anterior. O anterior é 20, que é 5 vezes 2 vezes 2. Então a gente tem 5 vezes 2. No tempo 40 não, no tempo 3, né? 5 vezes 2 vezes 2 vezes 1, 2 de novo. Que é esse daqui, tá? Ó, vezes 2. No tempo 4, o número de bactérias vai ser 40, que é essa expressão aqui, 5 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dobrando ela aqui, ó, vezes 2. Então, no primeiro aqui nós temos 5, que é a mesma coisa que 5 vezes 2 elevado a 0. No tempo 1 nós temos 5 vezes 2 elevado a 1. No tempo 2, 5 vezes 2 elevado a 2. No tempo 3, 5 vezes 2 elevado a 3. No tempo 4, 5 vezes 2 elevado a 4. No tempo 10, 5 vezes 2 elevado a 10. No tempo 20, 5 vezes 2 elevado a 20. No tempo x, vou botar aqui x, né? Só eu mesmo, não tem problema. Teremos y igual a 5 vezes 2 elevado a x. Ou seja, y é igual a 5 vezes 2 elevado a x. Então, notem que aqui temos uma situação similar, porém o que mudou foi o valor inicial. Na anterior, o valor inicial era 1. Agora, nessa, o valor inicial é 5. Então, a fórmula para a função exponencial para um valor inicial diferente de 1 é y igual a b vezes a elevado a x. Aí, o que muda de uma função para outra? As características. São as mesmas características, porém, o que vai mudar é o valor inicial, que é o ponto de interseção com o eixo y, que vai ser, em vez de 0 e 1, vai ser 0 e b. É uma situação mais genérica, não é mesmo? A gente poderia trocar o b por 1 aqui, e aqui eu coloquei o b igual a 5. Então, um exemplo. Escreva a lei de formação do gráfico abaixo. Então, olha, notem que, começando do zero aqui, esquecendo a parte negativa, porque a curva passa pelo ponto 2. Então, a fórmula que vai modelar essa função exponencial não vai ser y igual a elevado a x, vai ser y igual a b vezes a elevado a x. Então, y aqui igual a b. Quem é o b? Direto aqui é o 2. Então, fica 2 vezes a elevado a x. Agora, a gente substitui esse ponto aqui. Ó. Que ponto é esse? É o ponto 1 e 6, que pertence à curva. Então, a gente substitui na fórmula que representa essa curva. Então, 2 vezes a elevado a 1, que é o x é 1, que é o x, e o y é 6, tem que ser igual ao y, que é 6. Portanto, 2a é igual a 6, logo a é igual a 3. Então, aqui foi dado o gráfico, e agora a gente já sabe que quando a curva passa por um ponto diferente do 1, aí esse valor inicial da função para x igual a 0 é o b. E aí a gente modela essa função utilizando essa fórmula, y igual a b vezes a elevado a x, já que a gente já sabe que essa curva é uma curva exponencial, tá bom? Logo, a fórmula vai ficar y igual a 2 vezes 3 elevado a x. Beleza, pessoal? Então,
Por hoje é só, bons estudos. Não esqueçam de compartilhar com o canal e dar aquele joinha, beleza? Um abraço a todos.